importantes de mobilização destes profissionais pelos seus direitos. A pandemia agravou dramaticamente a evidência da gritante desadequação do regime previdencial da SEPAS às necessidades de apoio social vividas atualmente pela grande maioria dos advogados, solicitadores e agentes de execução. E a SEPAS foi criada e estatutariamente estruturada para garantir pensões de reforma a profissionais liberais com um rendimento e uma capacidade contributiva sólidos e estáveis. Este modelo entrou em colapso por força de uma alteração quantitativa e de uma alteração qualitativa dos seus pressupostos. Primeiro, o aumento enorme do número de profissionais abrangidos implicou a necessidade de reforço da garantia de sustentabilidade financeira da SEPAS e a solução adotada foi a esdrúxula e inconstitucional fixação de uma obrigação contributiva calculada sobre o rendimento presumido e não sobre o rendimento efetivo. E, em segundo lugar, aquele aumento do número tem um rosto social, e ele é o da precarização destes profissionais. Seja nas médias e grandes sociedades da advocacia, em que um grande número de advogados, sobretudo jovens, desempenha as suas funções com baixos salários e sem um contrato de trabalho que lhes garanta direitos sociais básicos, seja no exercício individual, com um universo de constituintes escasso e pobre, e em que os atrasos e a indecência da remuneração do apoio judiciário agravam a insustentabilidade da profissão. Para esta grande maioria de advogados precários e proletarizados, a SEPAS significa oneração de um rendimento angustiantemente baixo, sem a contrapartida da garantia de direitos sociais mínimos. Algo que a pandemia mostrou em toda a sua crueza, mas que é independente dela. A resposta a esta fragilidade, a resposta que os peticionários vêm solicitar a esta Assembleia, é cumprir a Constituição da República. A Constituição determina que incumbe ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança social unificado. Este comando constitucional foi materializado na integração em 2012 de uma multiplicidade de sistemas previdenciais sectoriais na segurança social. Sobrou a SEPAS. O projeto de lei que o Bloco de Esquerda traz hoje ao Parlamento tem exatamente como desígnio primeiro cumprir a Constituição, integrando a SEPAS na segurança social e assim dotando os advogados, solicitadores e agentes de execução do mesmo regime de proteção social de que gozam todos os demais trabalhadores independentes. Defender quem nos defende, dando aos advogados, solicitadores e agentes de execução a proteção social que um Estado social de direito deve assegurar a todos. O Bloco de Esquerda vem assim dar o passo que visa pôr fim a um tabu que só tem contribuído para não encarar de frente a realidade da imensa fragilidade social e económica que é hoje a marca do exercício da advocacia para a grande maioria dos seus profissionais. Cumpra-se a Constituição. Garanta-se a proteção social dos advogados, solicitadores e agentes de execução. Integre-se a SEPAS na segurança social. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar de PAN. Já está. Já está. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por saudar os peticionários que nos trazem uma preocupação mais do que legítima com aquela que é a falta de uma assistência social eficaz a estes profissionais, que, como bem sabemos, têm uma pluralidade em nível das relações laborais que não se coaduna com o regime estanque e que não se atualizou com aquela que foi também a evolução da profissão. Para mais, vivendo nós no Estado de Direito, em que a discussão que fazemos aqui hoje é de crucial importância, pois não discutimos simplesmente a descontinuação de um qualquer organismo ou até mesmo a inclusão de portas giratórias nos mesmos, mas sim a definição de como decidimos a proteção dos nossos concidadãos, quanta liberdade lhes conferimos para escolher os mecanismos que garantam essa mesma proteção social e também qual o papel do Estado nessa mesma proteção. Quer durante este debate, quer durante os demais, não podemos deixar de ter em mente que este se trata de um regime absolutamente excepcional, único entre nós, cujos beneficiários são também eles um grupo variado, não apenas profissionais liberais, mas que têm hoje no âmbito da sua profissão vínculos distintos, incluindo relações laborais de subordinação ou, em particular, vínculos precários, como é o caso dos jovens estagiários que são forçados a trabalhar vários anos, muitas das vezes sem qualquer remuneração. Ora, estando a SEPAS pensada apenas para as pensões de reforma,
É incontornável aos dias de hoje não se falar da necessidade de uma assistência social a estes profissionais. Contudo, os problemas estruturais que a SPAS apresenta, como sendo o insuficiente apoio na maternidade e na doença, entre outras lacunas em matéria de tratamento justo e efetivo dos seus beneficiários, são subejamente conhecidos. Para além destes problemas de fundo, existe ainda uma pluralidade de novas relações laborais que modificaram toda a esfera profissional dos beneficiários da SPAS sem que isso tenha sido acautelado no ordenamento jurídico. Acresce que a crise sanitária, para além de ter deixado muito claras as falhas do sistema em discussão, demonstrou também uma enorme insensibilidade para a realidade destas profissões, quer por parte da SPAS, quer por parte do Governo, demonstrando estes que não só não acompanharam as mudanças drásticas que aconteceram, como mantiveram uma visão desatualizada quanto à realidade destes profissionais que estiveram e estão sem qualquer apoio social há largos meses. Assumindo então que é absolutamente necessário tomar uma posição e iniciar um processo rápido e determinado, informado, bem sabemos, para aferir a viabilidade das hipóteses disponíveis para suprir as lacunas existentes e as suas consequências. É essencial, em nosso entender, a elaboração de um estudo exaustivo sobre a viabilidade da integração total da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores na segurança social, bem assim como do seu vasto património que não está claramente a servir as classes que deveria proteger. Só mediante tal estudo, rigoroso, desprovido de parcialidade, teremos a informação que consideramos absolutamente essenciais para um processo de tomada de decisão consciente e informado, passível de uma avaliação de potenciais vantagens e desvantagens de uma tal integração. Pior do que tomar esse passo sem o conhecimento cabal do que poderia estar em causa, seria introduzir um sistema misto que poderia deixar a muito curto prazo os beneficiários da SPAS sem qualquer proteção alternativa e sem que fossem acautelados os direitos de quem integraria o regime geral. Entendemos ainda que os problemas destes profissionais não se esgotam na sua Caixa de Previdência. Por isso mesmo, para além da nossa proposta de recomendação da realização de um estudo sobre a viabilidade da integração da Caixa de Previdências na Segurança Social, trazemos também hoje uma proposta de resolução que urge que se faça a defesa da valorização dos advogados, estagiários e solicitadores que se encontrem a prestar serviços de proteção jurídica. Para tanto, recomendamos ao Governo que atualize o valor da unidade de referência, englobando o valor da inflação, recomendando ainda que se compense os anos de congelamento da tabela de honorários e cuja atualização foi absolutamente indigna. Em suma, defendemos um justo e adequado pagamento de honorários e despesas destes profissionais. Acreditamos que os atores que, de facto, auxiliam a justiça e que não devemos menosprezar a importância deste pilar fundamental no nosso sistema democrático precisam de boas condições para que possamos todos usufruir de um bom funcionamento desta. E isso não se faz sem se recuperar o caminho da valorização e da dignificação destes profissionais. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Há pouco não anunciei, e acho que era útil, porque temos pessoas a assistir nas galerias, provavelmente peticionários, dizer que para além neste ponto, além de debatermos a petição número 78 e a petição número 79 da iniciativa de Júlia Cristina Guerra de Carvalho do Couto e outros pela integração da Caixa de Previdência dos advogados e dos solicitadores na Segurança Social e pela nacionalização da Caixa de Previdência dos advogados e dos solicitadores por integração na Segurança Social, respectivamente. Também há iniciativas dos diferentes grupos parlamentares, designadamente Bloco de Esquerda, PAN, da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, do PS, do PSD, destes grupos parlamentares e deputada não inscrita. Para uma intervenção tem a palavra a senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saudamos os peticionários por terem trazido este tema a debate, que acompanhamos com duas iniciativas. A crise sanitária e social sem precedente que vivemos tornou ainda mais evidente as fragilidades da SPAS e a sua incapacidade de responder aos problemas dos beneficiários. Ao contrário dos restantes trabalhadores independentes, os advogados, solicitadores e agentes de execução não beneficiaram de apoios financeiros, tendo inclusive de continuar a pagar as suas contribuições à SPAS. A mesma SPAS que grita aos 7 ventos que é sustentável, que gera milhões de lucros, que tem uma grande almofada financeira, mas não foi capaz de aceder aos pedidos, em alguns casos desesperados, dos seus beneficiários nesta fase. Mas, na verdade, os problemas da SPAS são muito anteriores à pandemia.
Inclusivamente, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra já considerou inconstitucional a presunção de rendimentos que a SPAS aplica por violação do princípio da igualdade, nomeadamente na vertente da capacidade contributiva. O sistema atual é cego e exige demasiado daqueles que menos podem, levando mesmo ao abandono da profissão por quem não tem capacidade de pagar a contribuição de 251 € mensalmente. Por isso, apresentámos um projeto de lei que visa garantir aos beneficiários a possibilidade de escolha entre a SPAS e a Segurança Social. O inquérito realizado pela Associação Portuguesa da Advocacia em Prática Individual a 500 associados revelou que 55% querem ter a possibilidade de escolha entre a SPAS e a Segurança Social e que apenas 0,7% pretende manter-se na SPAS. Também a OSAI já realizou este debate e os resultados demonstram exatamente o mesmo. E sublinhe-se que não estamos aqui a discutir a sustentabilidade da SPAS, mas sim a vontade dos seus beneficiários, e por essa mesma razão são estes que têm que especialmente ser ouvidos. De facto, a SPAS não existe para servir os seus interesses próprios ou os interesses de alguns beneficiários, a SPAS existe para servir os advogados, solicitadores e agentes de execução. Que o contexto pandémico que vivemos não sirva como desculpa para não reconhecer direitos e reforçar a proteção social dos trabalhadores, até porque a luta dos profissionais nesta matéria é longa. A Ordem dos Advogados tem incompreensivelmente protelado esta discussão, mas o Parlamento não deve fazê-lo, até porque esta situação não dignifica a Justiça nem os seus profissionais. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, para que conste, eu sou advogado de profissão, o que acho que reforça ainda mais a legitimidade e a autoridade para falar sobre esta questão. Dito isto, acho que se instalou a ideia de que a SPAS não apoiou os beneficiários neste contexto de pandemia. É verdade. Mas, como alguém já disse, não vale a pena baterem no ceguinho. A SPAS não tem, nem nunca teve, esse fim estatutário. Batam antes no Governo, que não assumiu a proteção dos advogados, solicitadores e agentes de execução pela redução da sua atividade económica. Virou-lhes as costas, não os valorizou e, pior que isso, até os ridicularizou, aumentando em apenas 8 cêntimos a unidade de referência dos seus honorários. Isto não é a brincar, é mesmo a sério. Os magistrados foram aumentados, no mesmo ano, 10.000 vezes mais. Para que saibam. Coisa diferente é saber se a SPAS deve continuar ou não a ser uma caixa de pensões e de atribuição de subsídios por morte, ou se deve também ter uma natureza assistencialista. E há, como todos sabemos, 3 ideias em cima da mesa. A primeira ideia é a sua extinção e integração na Segurança Social. A segunda ideia é a sua coexistência ou coabitação com a Segurança Social, dependendo, digamos, da opção do beneficiário. E a terceira opção é ficar tudo como está, com ou sem alterações no regulamento da SPAS. Uma coisa é certa e nenhum grupo parlamentar pode ignorar esta evidência. Ao contrário daquilo que acontecia no passado, há hoje beneficiários deste regime, nomeadamente advogados, que não conseguem pagar a contribuição mínima mensal de 251,38 € para a segurança, para a Caixa de Previdência. E para estes tem que haver respostas. E também tem que haver respostas para todos aqueles que querem saber se daqui a alguns anos vão ou não ter direito à sua pensão. E se têm ou não têm direito a um subsídio de doença, no caso de ficarem doentes. Aliás, hoje já instituído por via de um seguro contratado pela SPAS. Mas, senhores deputados, dito isto, eu acho que é bom que nós não diabolizemos a SPAS, como também não devemos endeusar a Segurança Social, aquele poço de virtudes que tem a fórmula mágica para resolver todos os problemas. Não tem. Há prós e contras nos dois sistemas. Por exemplo, na SPAS, a idade de reforma na SPAS é 65 anos. Na Segurança Social é 66,7. Na SPAS, o recebimento de uma pensão por doença não implica a redução ou suspensão da atividade. Na Segurança Social, implica. Mas, ao invés, na Segurança Social, há um instrumento de que todos os beneficiários dispõem, que é o Orçamento de Estado, que trava
a sua insustentabilidade. E a SEPAS não pode aceder a ele. E na Segurança Social vigora um princípio justíssimo da proporcionalidade entre os rendimentos e as contribuições, enquanto que na SEPAS vigora um princípio inaceitável e inadmissível de que um advogado ou um solicitador, um agente de execução ou um solicitador podem receber 10.000 euros ou 1.000 euros e pagam exatamente o mesmo. Seja como for, não há de facto fórmulas mágicas e os caminhos que há, se forem trilhados à pressa, não vão dar bom resultado. Nós sabemos isso. E os beneficiários da SEPAS, o que nós entendemos é que têm que ser cabalmente esclarecidos e informados sobre as vantagens e inconvenientes nas várias soluções que têm à sua frente. E essa matéria hoje não está ainda devidamente tratada. E, portanto, numa matéria tão sensível, eu penso que estes profissionais não podem ficar à margem deste debate, como sugere, por exemplo, o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda vem dar prioridade à autonomia do seu poder legislativo, do seu poder de iniciativa. Está tudo bem, não há problema nenhum, mas esquece o impulso da classe, que até tem já um referendo marcado numa Assembleia Geral de Advogados. E, portanto, ó Sr. Deputado, eu não sei se o Bloco de Esquerda quer ou não quer dar um passo maior que a perna. Nós somos mais prudentes, porque estamos a falar com questões muito delicadas e muito sensíveis. E depois há aquelas iniciativas que parecem ser democráticas, mas são perigosas. Atenção, são perigosas. Que deixam à escolha de cada um a possibilidade de optar pela SEPAS ou pela Segurança Social. Esquecendo que, como ontem eu já assinalei, esquecendo que basta, digamos, uma margem suficiente de beneficiários optarem pela Segurança Social, com esta debandada geral, fica em causa a sustentabilidade e a descapitalização da SEPAS. E, portanto, temos que ter muita cautela com aquilo que vamos fazer. Pois há o PS que vem com um projeto de lei que, no fundo, está a obrigar o Governo àquilo que o Governo já devia ter feito há muito tempo. E que, aliás, prometeu que já tinha feito. Que era exatamente fazer uma comissão no sentido de ouvir todas as entidades, no sentido de resolver esta questão. E se em termos políticos nós acompanhamos a iniciativa, em termos políticos acompanhamos, mas até porque vai no sentido do nosso projeto. É exatamente igual. Só que o nosso projeto é a figura regimental adequada. O que os senhores fazem, em termos jurídico-constitucionais, é mais que duvidoso. Porque o que o PS está aqui a demonstrar e a propor, a protagonizar, é que nós façamos aquilo que a doutrina chama de governo da Assembleia. Pisando o risco entre a repartição de competências entre o Governo e a Assembleia da República. Portanto, eu termino, Sra. Presidente, dizendo o seguinte. Parece-nos a nossa proposta sensata. Nós queremos encontrar um rumo para o sistema previdencial destas classes, reconhecendo a sua relevância, mas sempre em estreita articulação com elas e preservando sempre os seus direitos adquiridos, que jamais aceitaremos que sejam postos em causa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, é digno de um Estado de Direito que um profissional deixe de exercer a sua profissão por estar em tratamentos de quimioterapia e o seu sistema não lhe dê nem um cêntimo durante esse período? Não, não é. É digno de um Estado de Direito que um profissional, que seja pai ou seja mãe, não se possa dedicar em pleno ao seu filho nos primeiros tempos de vida? Não, não é. É digno de um Estado de Direito que um profissional fique momentaneamente sem trabalho e seja atirado para uma situação de indigência pelo seu próprio sistema? Não, não é. É digno de um Estado de Direito que um profissional seja obrigado a descontar no mínimo 251,38 €, mesmo que nada receba esse mês? Não, não é. Discutimos nesta sessão plenária o presente e o futuro de mais de 30.000 profissionais em Portugal que precisam hoje de respostas dignas que os protejam nos momentos de maior vulnerabilidade. E por isso saudamos os quase 13.000 subscritores das petições que nos permitem discutir e debater um sistema previdencial que, em profunda obsolescência, é sentido como indigno para muitos dos que obrigatoriamente têm de fazer parte. Advogados, solicitadores e agentes de execução
são beneficiários por obrigação da SEPAS, criada em 1947, com a finalidade exclusiva de conceder pensões de reforma aos seus beneficiários. O seu desenho social, baseado em descontos obrigatórios que não estão relacionados com os rendimentos auferidos, com um patamar mínimo de contribuições manifestamente elevado, revela-se profundamente desajustado, em especial para os mais jovens. Passaram 74 anos desde a sua criação e muito pouco o sistema se adaptou. A proletarização que se verifica nestas profissões, sobretudo nos mais jovens, exige uma resposta de proteção e segurança melhorada. O exercício da advocacia em prática individual, em grande número, impõe uma solução integrada e mais eficaz para quem a realiza. A dedicação quase exclusiva de muitos advogados do sistema de acesso ao direito tem de fazer parte de um novo modelo que não os exclua. Este é, pois, um sistema que falha a muitos dos seus beneficiários em toda a linha. Falha nos projetos de família, ao impedir um verdadeiro exercício da parentalidade. Falha nos momentos de doença, ao não conceder apoios a quem fundadamente não consegue exercer a sua profissão. Falha nos contextos de desemprego, ao não apoiar aqueles que deixam de ter atividade. Não, senhores deputados, nós não estamos a ter este debate em 1980. Hoje, milhares de profissionais estão entregues à sua própria sorte. Em plena pandemia, quando os beneficiários pediram ajuda ao seu sistema previdencial para fazer face à quebra de atividade, receberam uma mão cheia de nada e outra coisa nenhuma. Foi a intervenção deste Parlamento, com o contributo também do Partido Socialista, que permitiu corrigir o que o sistema se recusou a fazer. É um regime que não se coaduna com regras e princípios próprios de um moderno Estado Social. É um sistema do antigo regime que, tal como está, prejudica muitos e interessa a muito poucos. Precisamos, por isso, de dar a estes milhares de profissionais um sistema de proteção social digno do Estado de Direito em que vivemos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta uma iniciativa que visa permitir fazer uma reflexão alargada e ponderada sobre o atual quadro deste sistema. Mas, ao contrário de outros, cria um caminho futuro, envolvendo todas as entidades com responsabilidade nesta matéria, que pondere a viabilidade da integração destes beneficiários na segurança social, ou que, em alternativa, construa um novo regime que permita dar a estes profissionais respostas sociais semelhantes às que o sistema público dá aos seus beneficiários. Ponderação, avaliação e decisão. Senhoras e senhores deputados, a nossa Constituição da República dispõe expressamente no número 1 do artigo 63 que todos têm direito à segurança social. O número 2 do mesmo preceito atribui ao Estado a missão de organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança social unificado. Sempre se poderia dizer que o acesso à segurança social não está vedado aos advogados. Trata-se, porém, de um argumento enganoso, porque não se pode esperar verdadeiramente destes profissionais com menos rendimentos que descontem cumulativamente para dois sistemas. O sistema de segurança social protege os cidadãos na doença, na velhice, na invalidez, na viuvez, na orfandade, assim como no desemprego e em todas as outras situações de falta ou de diminuição de meios de subsistência ou capacidade para o trabalho. É isto mesmo que nos diz o artigo 63 da Constituição. Impõe um mínimo de proteção social para todos os cidadãos. Não é isso que acontece na SEPAS. Não há um mínimo de proteção social e o seu máximo é o eventual direito, diria até a expectativa, a uma pensão de reforma. E o Sr. Deputado Carlos Peixoto expôs de facto a fragilidade do sistema e reconhece que a gestão privada tem falhas. Nós registramos a evolução ideológica do PSD nesta matéria, mas, Sr. Deputado, convidamos, o PSD não tem muita legitimidade para falar na sustentabilidade da segurança social, quando nos últimos anos em que esteve no governo descapitalizou ao máximo o sistema público de segurança social e arrasou milhares de cidadãos que precisam do sistema público nos momentos de maior vulnerabilidade. Numa matéria tão sensível para milhares de portugueses, Sr. Deputado, nós temos que falar a verdade. E o Sr. Deputado Carlos Peixoto tem um discurso aí na sua bancada diferente daquilo que diz o seu projeto. O PSD quer que tudo fique na mesma, Sr. Deputado. Ficámos na dúvida com a sua intervenção. O Partido Socialista liderou no nosso país as verdadeiras reformas sociais que procuraram reforçar a proteção e os direitos sociais de quem mais precisa. Foi isso que fizemos ao longo dos anos e é isso que procuramos fazer agora com os advogados, com os solicitadores e com os agentes de execução. A justiça social não se apregoa, concretiza-se. É o que estamos a fazer. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra
o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a serenidade que eu penso que o tema convida e convoca, dizer o seguinte. A primeira questão aqui é sabermos se estamos ou não perante um problema e que soluções poderemos ter para esse problema. Em relação a saber se estamos ou não perante um problema, a primeira coisa que eu diria é que é evidente, e isso foi mediatizado, foi publicitado e todo o país viu, que há situações que obviamente merecem preocupação e que são, em alguma medida, chocantes, ainda que não devam ser objeto de pura instrumentalização. Quando nós verificamos que determinados profissionais abrangidos por esta Caixa de Previdência, sejam eles advogados ou solicitadores, ficaram expostos a situações sem nenhum tipo de apoio ou de proteção, é evidente que isso é inaceitável e é chocável, não é isso, e é chocante, não é isso que está em causa. A questão é saber se no sistema que está constituído a Caixa de Previdência tinha inicialmente, e na sua origem, na sua formação, esse principal objetivo de apoio ou não. E a verdade é que, conhecendo e olhando para a instituição, a sua natureza principal não era uma natureza que fosse de instituição de apoio, ou seja, a sua natureza não era previdencial, a sua natureza era essencialmente e funcionava de alguma forma como sendo, enfim, por comparação, como que um fundo de pensões, para os quais os associados iriam descontando para, chegando ao momento da sua reforma, beneficiarem dessa mesma reforma. E é isto que está aqui em causa e é isto, de alguma forma, que tem que ser ponderado, não é? Não seria um PPR, mas passo o abuso da comparação, mas era de alguma forma assim que funcionava, num sistema absolutamente autónomo do resto da Segurança Social e num sistema que era inclusive um sistema de capitalização que foi sofrendo algumas alterações. Eu diria que para estas mudanças e para estas alterações há uma coisa que ninguém deveria ignorar e que parece que até pela precipitação legislativa ou pela vontade de assumir o papel de sindicalista, independentemente das ordens, e por alguma razão elas são ordens e não são sindicatos, de uma parte destes profissionais, de uma parte, Sra. Deputada, destes profissionais, eu diria que convém não ignorar uma coisa, que é o que é que os profissionais querem. Ou seja, o que é que querem os advogados, o que é que querem os solicitadores, qual é a vontade deles. É que isso talvez não seja irrelevante para tomarmos uma decisão nesta mesma matéria. Por outro lado, e portanto eu diria que nenhuma decisão deveria ser tomada sem conhecermos às últimas consequências qual é a vontade dos advogados, qual é a vontade dos solicitadores. Em segundo lugar, há uma segunda questão que já aqui foi levantada e bem, que é a de alguns projetos que parecem muito generosos, estou a pensar, por exemplo, no projeto da Sra. Deputada não inscrita, generosos no sentido de dizer quem quiser vai para um lado, quem quiser vai para o outro. Percebermos qual é a consequência desse projeto, Sra. Deputada. É que a consequência é que se começam todos a ir para um lado e deixar o outro, temos claramente em risco a sustentabilidade do próprio sistema em si. E, portanto, eu diria que é preciso pensar numa solução que faça justiça aos profissionais do direito, que pense nos direitos adquiridos, designadamente nos direitos daqueles que descontaram, em muitos casos, anos a fio e não podem ser prejudicados, e que seja consensual. Os projetos que propõem estudar não têm a nossa oposição de fundo. Os projetos que propõem decidir sem ponderação e sem reflexão, nós não poderemos acompanhar esse processo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar do PEP. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, as primeiras palavras para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Verdes, saudar os milhares de cidadãos que subscreveram estas duas petições que nós agora estamos a discutir e que, apesar de serem duas, visam no essencial a integração da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores na Segurança Social. De facto, como referem os peticionantes nos textos que dão corpo às duas petições, esta Caixa de Previdência não dá apoio aos seus beneficiários ao nível da saúde e em situações de carência económica e apontam ainda a falta de sustentabilidade da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores para fazer face aos encargos de cariz assistencial.
Depois, recorde-se que os seus beneficiários foram, ao longo do tempo, assistindo à extinção de direitos adquiridos, desde logo a possibilidade de resgate, a legítima expectativa criada com o montante a oferir de pensão em função da carreira contributiva. E, portanto, nós numa palavra bem podemos dizer, ou numa frase, bem podemos dizer que esse paz virou literalmente as costas aos seus beneficiários e nem mesmo durante a pandemia que estamos a viver foi capaz de mostrar estar à altura dos motivos ou dos propósitos da sua existência e até das suas atribuições, nem sequer em tempo de pandemia. Para além disso, as contribuições atualmente pagas não têm como base os rendimentos efetivamente oferidos por cada um dos beneficiários, mas assentam numa presunção de rendimentos, o que é uma matéria, aliás, de duvidosa constitucionalidade, como aliás já foi aqui referido hoje. Por outro lado, as elevadas reformas pagas anualmente não se ajustam à carreira contributiva que o atual regulamento estabelece e, por fim, mas não menos importante, é necessário garantir a sustentabilidade e a sobrevivência de quem contribuiu e contribui para a defesa dos direitos dos cidadãos. E, portanto, face ao que fica dito, e para terminar, dizer que os Verdes acompanham integralmente as preocupações e os propósitos dos peticionantes das duas petições que estamos a discutir e consideramos que, pelo menos no mínimo, o Governo deveria fazer uma reflexão ou uma análise profunda sobre o futuro da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. Uma análise ou uma reflexão que pode ser feita através da criação de uma comissão para a eventual integração da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores no regime da Segurança Social, como propõe o Partido Socialista e outras forças políticas que apontam soluções idênticas nas suas propostas, seja através de outro mecanismo ou de outro instrumento que resolva definitivamente este problema que teima em arrastar-se no tempo e que ameaça seriamente levar ao colapso da própria Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, com todas as consequências que desse facto decorreriam tanto para todos em geral, mas muito em particular para os beneficiários dessa Caixa de Previdência. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Senhora Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Já todos percebemos que existe um problema reconhecido com a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, que em boa verdade assenta num problema que está a montante, que é a atual situação do exercício da advocacia no nosso país. Porque, efetivamente, o Sr. Deputado Telmo Correia tem razão quando disse há pouco que a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores foi pensado mais como um fundo de pensões do que propriamente como um regime previdencial. E funcionando numa base de capitalização, ou seja, os advogados podendo até escolher o nível de contribuições que pretendiam dar, dessa forma iam modulando o próprio as expectativas relativamente à sua pensão futura quando se retirassem do exercício da profissão. O que acontece é que este sistema entrou em clara contradição com aquela que é hoje a realidade do exercício da advocacia, sobretudo se pensarmos numa geração mais jovem de advogados. Uma geração mais jovem que resultou de alguma massificação do acesso à profissão, que também, obviamente, é inseparável de algo de positivo, que é as mais elevadas qualificações da mais jovem geração, e que faz com que hoje haja um grande número de advogados que podemos dizer que são, falsos trabalhadores independentes. Ou seja, que sendo independentes, porque essa é a natureza da profissão, na verdade são assalariados de escritórios maiores ou até de empresas, e isso entra em contradição com aquela que era a concepção que presidiu à criação e existência da Caixa de Previdência. Ou seja, o advogado, como trabalhador independente, por definição nunca estará desempregado, terá mais ou menos clientes, mas desempregado não é, e portanto, e daí não haver apoio numa situação de ausência de rendimentos, e portanto criou-se aqui um problema. Ou seja, para a mais jovem geração de advogados, este sistema, de facto, entra em contradição com aquela que são as suas expectativas de vida, a dificuldade que muitos têm em pagar o nível mais baixo de contribuição, que para eles é muito elevado, e a ausência de proteção social em situações que naturalmente dela careçam. E, portanto, temos aqui um problema. Soluções para este problema têm escasseado.
Nós há mais de um ano fizemos uma pergunta ao Governo para saber o que é que o Governo pensava disso. Dirigimos a mesma pergunta ao Ministério da Justiça e ao Ministério do Emprego e Segurança Social. Bom, e o Ministério da Justiça, a resposta que deu foi que tinham que ser primeiros profissionais a dizer o que é que queriam, e o Governo não se pronunciava antes disso. E o Ministério do Emprego e Segurança Social nesse nível não responder. Bom, os profissionais têm também manifestamente uma grande dificuldade em pronunciar-se, como já vimos. Ou seja, a Caixa de Previdência, a sua direção, defende a sua dama, portanto defende a existência da Caixa de Previdência, alerta para as consequências de algumas iniciativas que aqui estão, designadamente aquela que prevê a possibilidade de opção, que considera que poria irremediavelmente em causa a sustentabilidade da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, cuja direção considera que estará assegurada, mas de facto há aqui um problema que tem de ser resolvido relativamente aos profissionais, que afeta gravemente milhares de, sobretudo, jovens advogados. Bom, as soluções que aqui vêm propostas, o Partido Socialista propõe que seja criado um grupo de estudo, não propriamente, não apenas no Governo, mas com a participação de outras entidades, que é um caminho que nós não rejeitamos. O Bloco de Esquerda vai mais à frente, portanto dá um passo no sentido de propor mesmo a integração na segurança social. Do nosso ponto de vista, bom, e como dizia há pouco, a Ordem dos Advogados tem neste momento a dificuldade de convocar uma Assembleia Geral por razões que todos compreendemos, mas o problema, eu diria, não é só esse. O problema é que antes de haver pandemia... Antes de haver pandemia já esse problema existia e, de facto, ao nível dos advogados e da respectiva Ordem, não foi possível até agora haver um caminho, uma proposta concreta de solução. Nós não rejeitamos as iniciativas que aqui são propostas, pensamos que merecem reflexão, e, portanto, obviamente, quer a proposta do Partido Socialista, quer a do Bloco de Esquerda, pensamos que nenhuma deve ser excluída e, portanto, deve-se continuar a trabalhar seriamente para encontrar uma solução justa para este problema. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Azanha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nesta fase do debate, cumpre ao Bloco de Esquerda esclarecer 3 questões que, aliás, estão expostas na motivação do projeto de lei que apresentamos. Primeira, porque é que propomos a integração do SPAS na Segurança Social e não a escolha do regime de proteção social por cada advogado, solicitador ou agente de execução? Por uma razão muito simples. Essa escolha provocaria, em muito pouco tempo, a descapitalização e o colapso da SPAS sem a mínima garantia que ficassem assegurados os direitos constituídos de quem para ela contribuiu. Pelo que a integração na Segurança Social será a única forma de garantir os direitos de todos. Segunda, a integração de mais de 3 dezenas de milhares de profissionais não vai subcarregar a Segurança Social? A resposta aqui é clara. A integração destes profissionais é como beneficiários, mas também como contribuintes, pela que a Segurança Social será reforçada correspondentemente na sua capacidade de resposta. Terceira e última questão. A integração da SPAS na Segurança Social não faz perigar a independência dos advogados, limitando a sua ação contra o Estado, quando ela é fundamental para defender os direitos de outros? Não, não faz. Na verdade, o que limita a independência destes profissionais é a sua fragilidade social, é a sua desproteção que os empurra para condições de dependência subtis e opacas. A proteção social não diminui a independência, substece-a. Pelo que se conclui, a integração da SPAS na Segurança Social é a garantia de que os direitos sociais de dezenas de milhares de pessoas serão efetivamente respeitados como devem ser numa democracia, sem discriminação. É este o sentido do projeto do Bloco de Esquerda. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o ponto 4. Vamos passar ao ponto 5 da nossa ordem do dia. Uma petição número 25 da iniciativa de Sérgio Tavares da Silva e outros, diabetes, alargamento do acesso de insulina para indivíduos maiores de